Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui desta feita para dar continuidade a esta obra. Antes, porém, gostaria de agradecer a Deus o dia maravilhoso que Ele me concede, agradecer a Deus por mais uma vez Ele me permitir este ar que estou respirando. Agradecê-lo pela sabedoria e discernimento que Ele me dá, pelos livramentos que tenho tido e pelo atendimento aos meus insistentes pedidos de fortalecimento, o que Ele tem feito, e eu agradeço em nome de Jesus. O livro de Jeremias, capítulo 34, nos diz o que segue. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes de certo, serás preso e serás entregue na sua mão. E teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os
soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz concerto com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-los a forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vós havíeis hoje convertido e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanaste o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhais despedido forros, conforme a sua vontade. E os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos, e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. E as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Assim, finda-se mais um capítulo, e Deus continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.